Salve, investidores! Chegamos aí no 12º episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos, mais conhecida na internet como Netflix das carteiras, pessoal. E lembrando, não recomendamos venda nem compra de ativos. Este vídeo tem caráter somente educativo, só para a gente trocar conhecimentos, trocar experiências de investimento, sempre respeitando que cada pessoa tem sua própria estratégia, tá bom? Então, antes de começar, só peço aí aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, que é muito importante para você não perder nenhum episódio dessa série. Bora lá para os nossos estudos de hoje. E a carteira do nosso inscrito em destaque é do nosso amigo aqui, ó, Thiago Sandoval. Thiago, muito obrigado por deixar trazer a sua carteira de investimentos aqui para o nosso vídeo de hoje. E já dá para ver que o Thiago é um cara muito inteligente, né? Ele é um membro do nosso canal. E aí eu vou aproveitar o gancho para falar com você para considerarem ser membro aqui do nosso canal. Apenas R$ 7,99 é o nosso projeto Vamos Juntos. Pessoal, tá muito legal porque você vai ter acesso à planilha de investimento em ações, acesso ao nosso grupo no Telegram, onde a gente bate papo, troca ideia. Você pode conversar comigo, outros membros, a gente vai trazendo informações e vai tentando se ajudar rumo à liberdade financeira. Hoje ele tem 32 anos e estou à procura da liberdade financeira para a minha família. Isso aqui eu dou muita importância, pessoas que prezam aí pela sua família. Eu não gosto muito desse nome previdenciária, mas enfim, a carteira é para viver de dividendos. Então olha aí, o foco dele é longo prazo e também dividendos. E a minha meta é aportar R$ 5.000 por mês. Olha aí que o aporte dele está muito acima da média. Provavelmente ele vai conseguir chegar a alguns objetivos bem rápidos, né? Porque a quantia é bastante alta. Começou no dia 28/5, agora, né? No mês passado. Olha só que interessante, né? Ele começou até bem. Ele já entrou no momento bem oportuno, né? Com a bolsa ali caindo. O mês de maio foi um mês aí que a bolsa de valores caiu bastante. E outro ponto interessante é que ele explica que tem uma financeira de empréstimos consignados, ou seja, né? O Thiago é o empresário, pessoal. E isso justifica, né? O volume aqui que ele pode aportar todos os meses. No mês de maio, consegui aportar em torno de 6 mil. Olha aí como ele começou com um volume bem razoável de dinheiro, né? Esse mês começamos a semana e devo aportar uns R$ 1.000. Mas a carteira ainda não deve ter sido atualizada porque estou cobrando todo dia com essa baixa. Aí eu não entendi muito bem aqui o que ele quer dizer cobrando, mas se ele está se cobrando, né? Porque a carteira está caindo, cara, um conselho que eu dou para você: não fique vidrado nas cotações, se a bolsa está caindo, se a bolsa está subindo. Esquece isso, exorciza isso. No início, cara, se preocupa em selecionar bons ativos, acumular quantidade de ações, acumular quantidade de fundos imobiliários, porque na renda variável você ganha por quantidade de ativos possuídos, tá bom? E não por quantidade aplicada. Então, nessa ótica, você torce até para a bolsa cair para você conseguir comprar cada vez mais ativos. Tá bom? Hoje, me parece que o Ibovespa está ganhando pontos. Então, é justamente isso que a gente está falando aqui. Não fique vidrado se a bolsa está subindo, se a bolsa está caindo. Você vai deixar de fazer o seu trabalho, vai ficar preocupado, não vai dormir direito e as coisas não vão funcionar. Foque em acumular bons ativos na quantidade de ativos. Então, pessoal, bora lá dar uma olhada na carteira do Thiago Sandoval. E olhem, pessoal, que a carteira está no nome aqui de Ariane Sandoval. É a esposa dele, ele já me disse isso lá no Instagram. Ele falou que a carteira dele está no nome da esposa, tá? E aqui a gente abre um parênteses que eu acho isso muito interessante. Você investir junto com a sua esposa, com seu marido, porque se você consegue investir uma quantidade e de repente sua esposa também consegue investir a mesma quantidade, você dobra os seus aportes. E isso é muito legal porque vai turbinando seus investimentos. Além de trazer uma consciência, uma educação financeira familiar. Isso é muito legal. Ele tem aqui R$ 7.947 aplicado, né? E o saldo bruto dele está em 7.966. Resultado disso, uma variação positiva em 0,23%, fora algum dividendo que ele possa ter recebido. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Na verdade, olhando aqui para a carteira dele, ele não começou em maio, ele deve ter começado ali no finalzinho de abril, já começou aportando ali R$ 1.748 e depois, no mês de maio, ele fez um aporte mais considerável. Então, olhando aqui mais para o lado, dá para ver que a carteira dele é mais focada nas ações, tem 72,7% em ações, 24,68%
em fundos imobiliários e tem aqui 2,62% em criptomoedas, né? A rentabilidade é dividida pelos ativos. Dá para ver que ele está com uma rentabilidade positiva em 0,19% nas ações. Fundos imobiliários, aí está caindo um pouquinho aqui o rendimento dele, 0,08%. Em criptomoeda, ele está com rendimento aqui legal de 4,31%. Abrindo aqui as ações, dá para ver que ele tem R$ 5.791 com 9 ações investidas. E vocês já sabem bem a minha posição sobre isso, né? Eu gosto mais de uma carteira enxuta, mas não tenho nada contra quem tem vários ativos, tá? É a opção de cada um, é a estratégia de cada um. Eu, por exemplo, gosto da estratégia de quem começa com poucas ações e com o passar do tempo, com o passar dos anos, vai aumentando o número de ações. Tem gente que começa ao contrário, né? Com bastante ações e com o passar do tempo vai enxugando a carteira. Mas isso aí é a estratégia de cada pessoa. E olhando aqui para os ativos que ele tem na carteira, dá para ver que ele está diversificado, né? Não podemos negar, porque ele tem Banco do Brasil, tem CEMIG, que é uma empresa de energia elétrica, mais voltada aí para geração e distribuição de energia. Tem Petrobras, que dispensa comentários, Caixa Seguridade, que é uma seguradora, e tem BB Seguridade, que é outra seguradora, porque apesar de serem duas seguradoras, elas têm market share, né? Ou seja, fatia de mercado com focos diferentes, né? A Caixa Seguridade mais voltada aqui no setor habitacional e residencial, e a BB Seguridade mais focada no setor rural. Descendo aqui um pouquinho, ele tem Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná. Tem Semin, que é uma mineradora. E tem Klabin, que é uma empresa de papel celulose. E aqui tem um negócio muito interessante, né, para a nossa experiência como investidor, porque ele tem 2 tickets da Klabin na carteira. Tem o ticket preferencial e tem também o ticket ordinário. Muitas pessoas têm os tickets, né, da mesma empresa que visam aí o melhor dividendo do momento. Mas nesse caso, não faz muito sentido isso, porque a Klabin costuma pagar dividendos iguais para os 2 tickets. Vejam, pessoal, KLBN 4 tem o valor aqui de R$ 4,02 e dividend yield de 5,77%. Agora, veja o KLBN 3, por exemplo, R$ 4,02 também, e mesmo dividend yield de 5,77%. Não faz muito sentido ter as duas na carteira pensando em receber mais ou menos dividendos. E aí a gente vai para alguns outros critérios, né? Tem gente que prefere só as ações ordinárias, mesmo as ações dos controladores da empresa, e tem gente que prefere ter mais liquidez, né? Então, nesse caso, teria que escolher a KLBN 4 porque ela é mais negociada entre essas duas. Mas no caso da Klabin, pessoal, que tem a maior cobertura dos analistas, o ticket que realmente é mais líquido é o KLBN 11, tá? Se você olhar aqui no próprio site da Klabin, né, tem uma parte que eles falam cobertura dos analistas, né? E você vê que os preços aqui são do ticket Unit, do ticket KLBN 11 da empresa. Outro ponto interessante é que na carteira dele tem 3 empresas de commodities. Tem a Petrobras, a CSN Mineração, minério de ferro, também outra commodity, e a Klabin com a celulose. Essas empresas, pessoal, você tem que estudar um pouquinho mais, porque elas exigem um certo grau de conhecimento, né? Mercados internacionais, das suas commodities, né? Muitas vezes receitas dolarizadas. Tem que ter um pouquinho mais de expertise, só para ele ficar mais esperto com essas empresas, até porque elas são um pouco cíclicas, né? Tem momentos que pagam bastante dividendos e tem momentos que pagam menos dividendos. Um ponto a ser destacado aqui é a Semin, né? A Semin, eu fiz até um vídeo, né? Não tem muito tempo dessa empresa, ela tá com muito caixa, né, pessoal? A gente dá uma olhadinha aqui, a Semin não tem dívida, né? Tá com a dívida líquida negativa, tem 10 bilhões de reais em caixa. Então, o que será que ela vai fazer com esse caixa todo, né? Será que ela vai pagar dividendos ou vai fazer novos investimentos? Outra coisa que a gente pode destacar na carteira dele é que ele tem aqui a Sanepar e a CEMIG, são 2 empresas que costumam demorar bastante para pagar os seus dividendos, né? Demorar, que eu falo, entre a Datacom e a data de pagamento. Aí muita gente pode falar, mas a Sanepar não vai pagar agora, dia 27/6? Vai pagar, dia 27/6. Mas olha a Datacom quando foi. Lá no dia 28/12 e 30/6 de 2023. Como ele entrou agora da Bolsa de Valores, no mês de abril, mês de maio, ele perdeu essa Datacom. Então, ele não vai receber esses valores aqui no final de junho. Ele só vai receber lá no próximo ano, em 2025. Então, é bom saber disso. A CEMIG, a mesma coisa. A maior parte dos pagamentos da CEMIG teve Datacom aí para o início do ano ou até mesmo no ano passado. Então, ele vai perder boa parte dos pagamentos da CEMIG. Mas, enfim, ele está no começo, né? Tem muitos anos aí para ganhar dividendos pela frente. De uma forma geral, pessoal, eu gostei aqui dos ativos que tem na carteira dele. Bom, já nos fundos imobiliários, eu tô vendo aqui que ele tem 3 ativos e tem R$ 1.966 investido. E a gente já começa aqui pelo Gari, que é um fundo de logística, que é um fundo que eu particularmente ando estudando bastante esse fundo.
eu tô vendo muita gente, pessoa física, investindo no Gari, mas, por outro lado, as gestoras, né, parece que não estão olhando muito para esse fundo imobiliário. Um ranking do Dividendo Brasil, todo crédito aqui para eles, pessoal, lá no Instagram, fazem um trabalho fantástico. A carteira, né, dos fundos imobiliários de algumas gestoras, e veja, o Gari quase não aparece. Eu acho que só tem o Gari aqui e uma gestora, na carteira de uma gestora. E eu abri o relatório aqui do Gari, pessoal, e eu tô achando um fundo muito interessante. É um fundo que se modificou muito, agora ele tem 25 imóveis, vem pagando bons proventos, a cota dele foi para base 10, deixa o preço do fundo mais acessível, principalmente para o investidor iniciante. Tem a gestão ali da Guardian, né, que é uma boa gestora. O que eu achei bem legal é que agora ele está com a carteira mais equilibrada, né? Ele passou de um fundo de logística para um fundo híbrido, né? Já que agora ele investe também em renda urbana, né? Metade do seu portfólio é logística, metade do seu portfólio ali é renda urbana. Eu achei isso aqui bem interessante. E descendo aqui um pouquinho, ele tem o MXRF11, que é um fundo de papel, fundo que tem maior número de cotistas da Bolsa de Valores, pessoal. Mais de 1 milhão de cotistas investem no MXRF11. E lembrando, né, eu acho que eu já falei isso até em vídeos anteriores, que o MXRF11 ele está fazendo uma consulta para os seus cotistas para trazer aí a 10ª emissão, né, a 10ª subscrição. Ele pretende, com isso, né, arrecadar cerca de 800 milhões de reais. Para quem gosta, né, para quem investe no MXRF11, é bom aí guardando uma graninha, né, para poder comprar, de repente, cotas aí na subscrição. A gente vê que a XP vai coordenar essa subscrição, né, e aí a gente já começa a ficar preocupado porque a XP geralmente cobra umas taxas de subscrição um pouquinho caras, né? Então a gente tem que ficar de olho para ver se vai valer a pena ou não entrar nessa subscrição do MXRF11. E ele também tem aqui o VGHF11, que é um fundo de papel. Aí a gente já olha aqui para o lado, é o único fundo que ele está com uma rentabilidade positiva. Mas eu, particularmente, pessoal, não gosto da gestão, é minha opinião. Eu não gosto muito dessa gestão. Por que eu estou falando isso, pessoal? Vejam que o VGHF11, ele vinha pagando cerca de 12 centavos, 11 centavos de proventos para os seus acionistas. Só que nos últimos meses caiu os seus proventos, né, para 8 centavos, agora subiu um pouquinho para 9, caiu para caramba o dividendo. Mas por quê? Quando você começa a dar uma olhadinha, olha os investimentos que o fundo andou fazendo. Ele socou aqui 48 milhões num CRI, que é a maior posição da carteira dele, da VGRI. Que CRI é esse? Da sua própria gestão, da Valora. Então, aqui você já começa a ver que ele não está priorizando o que é melhor para o cotista, ele está priorizando o que é melhor para a própria gestora. Também investe em outros fundos imobiliários e olha o fundo imobiliário que ele andou comprando. Ele colocou aqui, ó, 60 milhões no fundo chamado VGRI, que é um outro fundo da sua própria gestora. Então, são situações, né, que desanimam a gente a investir em fundos imobiliários, né? Está acontecendo muitos conflitos de interesse. Há pouco tempo atrás, eu comentei isso sobre o CPTS11, que é um fundo que eu tenho na minha carteira de investimentos, que também vinha fazendo esse mesmo movimento, né? Investindo ali em alguns fundos que não necessariamente são bons para o cotista, e sim para a própria gestora. Eu estou bem desanimado com alguns fundos imobiliários de papel, tá? Desculpa aí meu desabafo, mas isso aí é o que eu penso. Tá bom? E ele tem aqui criptomoeda na carteira dele, somente Bitcoin, e ele tem 0,00058 fração de um Bitcoin. Olha quanto é que está custando um Bitcoin, né? 358 mil reais, muita coisa. Ele está com uma rentabilidade bem positiva, mas ele tem pouquinho aqui investido, 208 reais. De uma forma geral, ele não tem muitos ativos, né? O que é bom para o seu próprio controle. A maior parte da carteira dele está voltada para o setor de bancos, né? Depois seguradoras e energia elétrica, né? No meu ponto de vista, são ótimos setores. Das ações, né, mais de 50% da carteira dele está investida aqui no Banco do Brasil, depois vem CEMIG e Petrobras. Já quando a gente olha aqui para o gráfico dos fundos imobiliários, dá para ver que a maior parte da carteira dele está em fundos de papel, depois vem fundo de tijolo. Aqui, pessoal, eu gosto de uma porcentagem maior em fundo de tijolo e uma porcentagem menor em fundo de papel. Mas isso aqui é a estratégia de cada um. E olhando aqui para baixo, né, a porcentagem dos FIIs, a maior posição dele é o Gari e depois vem o MXRF11 e o VGHF11 ocupa aqui a menor posição na carteira dele. Já quando a gente olha para proventos, né, ele não recebeu nenhum provento até o momento, mas em junho vai ser um mês interessante, porque está aqui provisionado, vai cair por volta de R$90 na carteira dele de dividendos, né? Vai ser o primeiro dividendo que ele vai receber na conta, e isso é muito legal, porque é o combustível do investidor iniciante, né? Quando a gente vê o dividendo cair na nossa conta, a gente fica empolgado. E aí tem outros dividendos provisionados, né, mais para frente, por isso está dando R$114 aqui. Tem dividendo já provisionado para ele receber lá em dezembro, em setembro, em agosto. Em agosto,
provavelmente vai ser um mês muito interessante para ele, tá? Para os ativos que ele tem, também vai receber um bom dividendo no mês de agosto. E aí, pessoal, para finalizar, eu queria dar os parabéns para o Thiago e para a Ariane, casal, começaram a investir. Eu até costumo brincar que o melhor momento para se investir foi ontem. Hoje é o segundo melhor momento, né? Na fórmula dos juros compostos, pessoal, o fator mais importante é o tempo. Quanto mais cedo você começar a investir, melhor é no final das contas. Muito legal vocês terem começado a investir, né? Continue firme nessa jornada. E aí eu deixo só uma observação. Não fique vidrado nas cotações, se está rico, se está pobre. Foque em número de ativos, engordar a sua carteira em número de ativos para vocês receberem cada vez mais dividendos daqui para frente, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui!